pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Estou com muita saudade de todos, tá bom? Só que agora nós vamos trabalhar. Vamos fazer o capítulo 6 do livro de gramática. Vamos lá? Livro 2, tá? Vamos falar de organizadores textuais. Bom, o que são organizadores textuais? Eu trouxe aqui a definição, tá? São palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, tá? De forma, né, que vai deixá-lo mais coeso, tá bom? Estabelecendo, assim, relações e produzindo efeitos de sentido, tá bom? Bom, esses organizadores textuais, esse organizador textual, no caso, organizadores textuais, existem 10 recursos para que possam atuar dentro do meu texto, né, de maneira que venha organizar o meu texto, tá? E que esse texto fique coeso. Ou seja, eu trouxe aqui, né, 10 recursos que vão ajudá-los a deixar o texto melhor construído, tá bom? Só que vocês deverão utilizar as seguintes expressões que eu relacionei aqui. Eu vou começar a falar pelo primeiro, né, organizador textual. É o recurso da enumeração, tá? Esse recurso consiste na ideia de vocês enumerarem as ideias dentro do texto, tá? Pode ser dentro da introdução, ou dentro do desenvolvimento, ou dentro da conclusão, mas tem que se fazer essa enumeração de ideias para que o texto fique mais organizado. Então, são as seguintes expressões: em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, por outro lado, finalmente e por fim. Então, eu coloquei aqui um exemplo, eu vou ler para vocês, abram aspas. Eu utilizei nessa enumeração os termos em primeiro lugar, as expressões em primeiro lugar, em segundo lugar, tá bom? Para ficar mais organizadas as ideias. Então, eu vou ler em primeiro lugar, a festa do milho é a única que todos os grupos caiapós realizam na mesma época do ano. Em segundo lugar, é importante compreender que a festa do milho novo não é somente um rito agrícola, uma mera celebração da colheita de milho. Ponto final. Fecham aspas, né? Então, vocês perceberam que aqui, dentro desse exemplo, eu usei, né, as seguintes expressões: em primeiro lugar, em segundo lugar, para dar essa ideia de enumeração, para colocar na ordem essas ideias, tá bom? Dentro do meu texto, tá bom? Que aí fica bem mais, né, amarradinho, né? Foi? Agora vamos para o número 2, sequenciação textual. Ou seja, eu vou usar expressões que vão me possibilitar de dar sequência das ideias dentro do meu texto, tá? São as seguintes expressões: de início, inicialmente, por fim, finalmente, para concluir. Bom, finalmente eu posso até usar para quando eu quiser, melhor dizendo, finalizar uma ideia dentro do desenvolvimento, né? Ou dentro da minha conclusão, ok? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Abram aspas. Inicialmente, é preciso esclarecer que nada na lei impede que alguém resolva vender o seu imóvel sem assistência de um corretor. Fecham aspas, ponto final. Então, vocês perceberam aqui que eu utilizei, né, inicialmente, a expressão inicialmente, para dar início à sequência, né, de ideias que virão, né, que no caso entrarão, né, surgirão dentro do meu texto, né, que provavelmente vão surgir dentro do meu texto. Então, essa palavra, essa expressão inicialmente vai marcar o início realmente, né, do surgimento das ideias, tá? E aí a gente vai fazer uma sequência organizando dentro do texto, através da palavra inicialmente. Aí você pode usar também o de início, né? Se for para encerrar as ideias dentro de uma conclusão, dentro de um desenvolvimento, eu posso usar a palavra finalmente, né? Para concluir, que o efeito é o mesmo, para poder finalizar a ideia, tá bom? Foi? Inicialmente, quando você quer iniciar a sua ideia, ou seja, vai marcar a sequência, né? Vai dar início a uma sequência, tá bom? De ideias que vão surgir. Então, eu tenho aqui agora o terceiro, né? Confirmação. É um outro recurso, né? Também utilizado como um organizador textual, tá? Para deixar meu texto mais coeso. Então, quem seriam essas expressões, né, que expressam confirmação? São elas: de fato,
com efeito, sem dúvida, com certeza e outras, né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo? Eu trouxe aqui, ó, o Pedro, esse exemplo aqui, o Pedro já chegou, né? Abram aspas aí, né? Abram aspas. O Pedro já chegou. De fato, ele chega sempre antes da hora. Fecham as aspas, né? Então, vamos fechar as aspas e aí vocês vão perceber que nesse exemplo, o Pedro já chegou, de fato ele chega sempre antes da hora. Essa expressão de fato, ela mostra, né, que verdadeiramente o Pedro ele costuma chegar, né, antes da hora. Quando eu utilizo de fato, é que eu quero confirmar algo que eu disse anteriormente e quero afirmar uma ação declarada dentro do meu texto, tá bom? A mesma coisa, segundo exemplo, abram aspas. A mudança do paradigma será, com certeza, uma mais-valia para a sociedade. Fecham aspas, por favor. Ponto final. Então, vocês podem perceber que a expressão com certeza também confirma algo dito dentro do meu texto. Tá bom, pessoal? Então, utilizem dentro das redações para dar maior ênfase, né? E maior veracidade, né? Com as informações dentro do texto, tá bom? 4. Introdução de universo do discurso. Ou seja, agora eu estou falando, né, dos organizadores textuais que vão introduzir dentro do meu universo, né, do discurso, né, algo situado ou no tempo, né, ou então mostrar um determinado lugar. Bom, são as seguintes expressões: no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, tá bom? No século XX, ou no século XV, no século XVIII, ok? Nos dias atuais, tá vendo? Eu estou introduzindo o meu universo do discurso. O meu discurso está sendo introduzido através do quê? Desse tempo aqui, nos dias atuais, tá vendo? Para os brasileiros, para os ingleses, para os americanos. Eu estou preparando, né, a introdução aqui, no caso do universo do meu discurso, utilizando essas expressões. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que eu vou ler para vocês. Abram aspas. Na virada do século XX, vírgula, no Brasil, vírgula, compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo muito particular. Fecham aspas, ponto final. Então, aqui eu situei dentro do tempo, ó, na virada do século XX. Então, estou introduzindo o meu universo do discurso voltado para o tempo. No Brasil, agora estou situando o lugar. No Brasil, né? Compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo muito particular. Então, essas expressões me remetem ao universo do meu discurso, ok? Próximo, número 5. Síntese. Síntese é a mesma coisa que resumo, conclusão, né, de uma ideia citada dentro do texto. Seja dentro da conclusão, ou até mesmo quando vocês querem terminar o desenvolvimento. Tá? Mas quando querem também fechar a conclusão, podem também utilizar essas expressões aqui. Em resumo, em síntese, em suma, em conclusão, assim e etc. Tá bom? Então, vamos lá. O exemplo que eu trouxe, vamos ler aqui juntos. Abram aspas. Em suma, já percebi que não me vais acompanhar a festa. Fecham aspas. Ou seja, né, em suma, ou seja, resumindo, né, concluindo, né, já percebi que não me vais acompanhar a festa. Então, eu falo em suma para fechar o assunto, encerrar o assunto, encerrar a minha ideia. Ok? 6. Agora, reformulação, né? Quais seriam as expressões utilizadas, né, para reformular, né, uma ideia dentro do meu texto? São elas, isto é, ou melhor dizendo, quer dizer, mais precisamente e outras, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ver o primeiro? Abram aspas. Isso foi um grande erro. Ou melhor dizendo, desperdiçamos nossa oportunidade de melhoria. Fecham aspas, ponto final. Então, perceberam que eu utilizei uma expressão que vai reformular algo que eu disse anteriormente? O que eu disse anteriormente? Isso foi um grande erro. Ou melhor dizendo, ó, estou reformulando a minha ideia. Eu vou acrescentar uma informação que vai melhorar o que eu disse anteriormente. Desperdiçamos nossa oportunidade de melhoria. Eu especifiquei, porque eu disse que foi um grande erro, mas eu melhorei essa fala, né, deixando ela bem mais clara, utilizando, né, essa informação. Desperdiçamos nossa oportunidade de melhoria.
Mas eu tive que utilizar essa expressão, ou melhor dizendo, para poder incluir essa reformulação de Belos, tá bom? Segundo exemplo, abram aspas, faça as devidas retificações, isto é, corrija as eventuais inadequações de modo a tornar o texto mais claro. Fecham aspas, ponto final. Então, perceberam aqui que eu disse que faça as devidas retificações, isto é, ou seja, estou reformulando, né, detalhando agora, né, com a seguinte informação. Corrija as eventuais inadequações, de modo a tornar o texto mais claro. Então, eu usei a expressão isto é para reformular uma ideia que foi citada anteriormente. E assim eu vou introduzir algo que vai detalhar melhor o que eu disse, tá bom? Número 7, reiteração. Quais seriam essas expressões, né, que vão me dar essa ideia de reiterar? O que é reiterar? O que é reiteração? Reiteração é repetir algo, tá? Uma reiteração consiste, né, em realizar ou expressar algo que já foi dito, né, ou foi manifestado anteriormente no texto, ok? Então, são as seguintes expressões, vamos ver? Como já observamos, né, como já foi dito, como já afirmamos, são exemplos de reiteração, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo, vamos ver o exemplo que eu trouxe? Abram aspas. Como já foi dito, vírgula, a água é um recurso vital para as pessoas e os ecossistemas. Fecham aspas, ponto final. Perceberam aqui? Como já foi dito, eu estou reiterando algo que foi dito anteriormente. Aí eu vou reiterar, eu vou repetir, né, de forma a deixar mais claro, né, com essa frase aqui, com essa informação. A água é um recurso vital para as pessoas e os ecossistemas. Então, eu já introduzi a minha reiteração, né? Graças ao uso da expressão como já foi dito. Okay? Então, eu estou reiterando, ok? Estou repetindo algo que já foi dito, tá bom? Só que de uma maneira mais detalhada, ok? Oitava, adição. Bom, adição, como o próprio nome já diz, né, eu vou adicionar uma informação. É adicionar algo a mais no texto, tá bom? São as seguintes expressões. Além disso, também, mais ainda, como também, ademais, outro sim e etc. Tá bom? Exemplo, abram aspas. Como já foi dito, a água é um recurso vital para as pessoas e os ecossistemas. Ponto. Agora eu vou introduzir, eu vou adicionar, né, eu vou adicionar mais uma informação. Então, eu vou usar a expressão além disso. Além disso, é fundamental para o enfrentamento dos desafios globais. Fecham aspas, ponto final. Então, eu introduzi, eu adicionei mais uma informação. Então, eu tive que utilizar a expressão além disso, porque é ela que vai me permitir adicionar mais um item, né? Mais uma informação ao meu texto. Aquilo que já foi dito anteriormente, ok? Nona, explicitação, ou seja, particularização. Bom, agora eu vou trabalhar com expressões que vão dar exemplo, que vão exemplificar, que vão particularizar algo que foi dito dentro do texto. Então, são as seguintes expressões. Por exemplo, especificamente, ou seja, é o caso de, em particular e outros. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ler o primeiro? Abram aspas, ela estava com ansiedade em fazer a prova, ou seja, sentia medo. Fecham aspas, ponto final. Perceberam aqui que, ou seja, a expressão ou seja, está o quê? Exemplificando, né? De maneira mais assim, eficaz, mais detalhada. Ela estava com ansiedade em fazer a prova, mas por quê? Né? Por que motivo? Aí eu vou detalhar. Que ela estava sentindo medo, ou seja, estava sentindo medo. Então, esse ou seja vai melhorar, vai explicar de modo mais detalhado, tá bom? Olha o segundo exemplo, abram aspas. Ele não gosta de animais peludos, por exemplo, cachorros, fecham aspas, ponto final. Se eu dissesse, ele não gosta de animais peludos, existem vários animais peludos, gatos, cachorros, ursos, não é isso? Só que ele aqui particularizou. A partir do momento que ele citou, né, a expressão, por exemplo, ele está particularizando qual é o animal peludo que ele não gosta, que no caso aqui, né, são os cachorros, tá bom? Então, usem as expressões, tá? Para dar mais coesão ao texto, né, para deixar o texto mais organizado.
Essas expressões aqui que exemplificam, né? Explicitam, né? Vão fazer explicitação, vão particularizar, ok? Fica melhor, né? Fica mais bem mais assim, organizado o texto, tá bom? Mais coeso. Bom, falando em coesão, né? Sempre é bom deixar claro que a coesão deixa o texto bem mais claro, de fácil entendimento para quem vai estar lendo, né? Número 10, oposição. Então, é mais um organizador textual, né? Ele dá a ideia de contrariedade, né? Daquilo que foi dito anteriormente no texto. São as seguintes expressões: pelo contrário, por oposição, no entanto, não obstante, por outro lado e outras, né? Então, eu tenho aqui dois exemplos. Vamos ler o primeiro? Abram aspas. Por outro lado, é necessário considerar o que dizem os especialistas. Fecham aspas, ponto final. Então, por outro lado, por quê? Porque algo foi dito anteriormente no texto. Eu coloquei essa expressão aqui, né, que me dá a ideia de oposição, de contrariedade, por outro lado, para introduzir algo que vá, né, de contra aquilo que já foi dito anteriormente, tá bom? E no caso, por outro lado aqui, é uma expressão que expressa oposição, contrariedade. A mesma coisa, segundo exemplo, abram aspas, ele foi promovido, vírgula, no entanto, vírgula, não estava feliz. Fecham aspas, ponto final. Então, ele foi promovido, né? Porém, não estava feliz, né? No entanto, contudo, todavia. Então, essa expressão, no entanto, ela também me remete à ideia de contrariedade àquilo que foi dito anteriormente. Ele foi promovido, mas nem por isso ele ficou feliz. Ou seja, né? Não ficou, não está. Então, no entanto, indica que vai entrar uma oposição, uma ideia oposta àquilo que foi dito anteriormente. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aqui, tá? Os nossos organizadores textuais do capítulo 6. Desejo a todos bons estudos, continuem, ok? Postando os exercícios, né? Os resumos lá no meu e-mail. Estou gostando de ver todos vocês participando ativamente, tá? Estou muito feliz por vocês, ok, pessoal? Parabéns, ok? Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!